Wicked realmente traz toda a criatividade e o refinamento que se esperaria de um grande musical da indústria. Oi, eu sou Bruno Carmelo, hoje eu venho falar sobre o filme Wicked adaptado do musical da Broadway. Mas antes, não se esqueça de seguir o canal do Me Amargo aqui em cima, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. O roteiro parte da declaração da morte da bruxa má do Oeste e também da aclamação da Glinda, a Rainha Boa. Então volta no tempo para explicar como a personagem se tornou malvada. Isso tudo a gente está falando num período de Oz pré-Dorothy. E nesse momento o roteiro pergunta se o mal é inato, ou seja, ele nasce com o indivíduo, ou então se o ser humano nasce bom, mas a natureza o corrompe, como diria o filósofo Rousseau. Como a gente percebe aqui, os dilemas são mais complexos do que eles poderiam parecer a princípio. E o filme que acaba de chegar aos cinemas é apenas a parte 1, isso porque a história é dividida em duas partes. Isso pode parecer um exagero, algo só para lucrar, mas a gente lembra que o musical também era bastante extenso, e para quem já assistiu alguma montagem de Wicked, no Brasil inclusive, também tinha uma interrupção, um intervalo ali no meio, exatamente onde o primeiro filme acaba. E grande parte do interesse dessa trama vem do encontro entre uma personagem essencialmente dramática com uma essencialmente cômica, apenas para desconstruir a imagem que tinha de uma e de outra. Glinda, interpretada pela Ariana Grande, é vista por todos como muito bondosa, muito gentil, e aos poucos a gente descobre como ela é apenas fútil, hipócrita, e só faz as suas poucas boas ações em nome do reconhecimento que ela vai ter dos outros. Enquanto isso, a Elphaba, interpretada pela Cynthia Erivo, é percebida como alguém malvado porque ela é verde. Ela nasceu com essa cor e sempre foi excluída. É óbvio aqui que a gente está tratando de uma metáfora racial. Ser verde, nesse caso, é como ser negro numa sociedade branca. O roteiro do filme, inclusive, coloca uma frase bastante pronunciada nos Estados Unidos por pessoas que se dizem não racistas, embora obviamente o sejam, quando elas afirmam que não enxergam cor. Além disso, a Elphaba é interpretada por uma atriz negra, ela é a única personagem negra ali numa escola muito rica, e ela vai se unir a outras figuras de exclusão, como é o caso dos animais. Essa é uma terra em que os animais circulavam livremente entre os humanos, inclusive existem professores animais, até eles começarem a ser perseguidos. Mais pra frente, o Mágico de Oz explica para as duas protagonistas que é necessário, às vezes, encontrar um inimigo para que as pessoas se unam contra ele. E essa explicação pode parecer simples até demais, o mecanismo é um pouco mais sofisticado do que isso, mas a base é essa mesmo. O inimigo concebido para ser detestado, rejeitado e atacado já foi, por exemplo, o judeu, o armênio, o deficiente, o gay ou o palestino agora, por exemplo. Assim fica cada vez mais claro ao longo da trama que essa é uma fábula sobre a intolerância e como se criam as desigualdades. Para quem ainda não percebeu, esse é um filme assumidamente progressista e de esquerda. Além disso, embora ele tenha uma personagem vista como boazinha e não seja, e uma malvada que também não é claro que o protagonismo fica com a Elphaba, quem domina o ponto de vista, quem controla a perspectiva para o espectador, e também é a única que vai ter todo o seu histórico familiar detalhado. A gente acompanha em flashbacks desde a infância, a rejeição pelo pai, a relação um tanto conflituosa com a irmã. A Glinda vai se tornar uma personagem muito importante, mas esse é um filme da Elphaba. E uma das coisas que impressiona muito em Wicked é a qualidade das atuações. A Cynthia Erivo é uma excelente atriz, sempre foi, embora ela não tenha recebido, na minha opinião, todo o reconhecimento que ela merece. E além de cantar maravilhosamente bem, aqui também ela mostra que ela é capaz de pegar uma personagem difícil como a Elphaba e não limitá-la à condição de vítima. Ela não é apenas chorosa, muito triste, sofrendo em silêncio, ela também reage, ela tem sua parcela de petulância ou de rebeldia necessárias para tentar se impor socialmente. Já a Ariana Grande parecia uma escolha muito óbvia para a parte musical, ela de fato está cantando muito bem nesse filme, mas ela parecia uma escolha um pouco mais arriscada enquanto atriz. E aí, para quem tinha qualquer receio com o trabalho dela, eu me incluo nesse grupo, a gente pode ficar perfeitamente tranquilo porque ela está muito bem nesse papel. Sim, ela abraça esse tom abertamente ridículo da personagem, que é um tanto patética nas suas pretensões de salvar o mundo, mas também deixa transparecer uma ternura, uma espécie de humanização progressiva da garota fútil conforme ela conhece melhor a Elphaba e elas se tornam amigas. É uma composição bem diferente do que a Kristen Chenoweth fazia originalmente. A Kristen brincava muito mais com o tom da sua própria voz, que é agudíssimo, ou com o porte físico. A Ariana Grande vai preferir cabelo batido, mas enfim, tudo combina muito bem com essa espécie de patricinha histriônica. Os demais papéis também são muito acertados, pensando sobretudo no humor. O Bowen Yang é um dos grandes humoristas que a gente tem hoje e que inclusive está bastante acostumado a atuar com a Ariana Grande no Saturday Night Live. A Keala Settle, que a gente viu em O Rei do Show cantando This Is Me,
tá de volta aqui sem cantar, mas novamente em um filme sobre as violências contra aquele que é diferente. E o Jeff Goldblum como mágico é uma escolha bem interessante, porque ele não é uma figura em que a gente pensaria de imediato para um sujeito tirânico, perverso, pelo contrário, o Goldblum é um tanto engraçado, ele pode ser um tanto destrambelhado, e ele usa essa sua dicção, essa sua maneira de trabalhar o texto que é particular. Só ele colocaria pausas no lugar das falas onde ele coloca, e ele termina por criar um mágico muito mais cínico do que propriamente malvado. E isso é algo bem interessante da adaptação. E o aspecto muito orgânico, muito coeso de todas as escolhas se deve também ao diretor, o Jon Chu, um cineasta que Hollywood descobriu recentemente e que tem abraçado para os melhores projetos que tem a cara dele. Ele se mostra muito apto para dirigir um musical e também, obviamente, ajudado pelo fato dessa ser uma imensa produção que custou 145 milhões de dólares aos criadores. Por isso ele pode se dar ao luxo de construir cidades inteiras, de ter câmeras passeando, deslizando no meio dos números musicais. Ele cria, por exemplo, um dispositivo giratório para a cena em que o Fiero aparece numa biblioteca. O Chu demonstra uma atenção muito grande para trabalhar com os objetos, tem uma atenção aos cenários, aos figurinos que é muito boa, valoriza bastante a direção de arte e a montagem sabe trabalhar exatamente a duração para que tudo seja perfeitamente dinâmico e imersivo. A gente acaba tendo uma qualidade das cenas muito diferente de qualquer coisa que a gente poderia encontrar no teatro. E algumas pessoas criticam essa duração de 2 horas e 40 para a primeira parte do filme, mas o resultado apresenta um ritmo excelente, sem tempos mortos ou redundantes, por exemplo. Já está na hora da gente parar de criticar a duração em si, como se o filme de 80 minutos fosse bom ou de 3 horas fosse ruim, porque o importante não é a duração, mas o ritmo. Existem filmes curtinhos que são super arrastados, que não tinham roteiro suficiente para preencher aquela duração, enquanto alguns filmes de 2 horas e 40, 3 horas ou até mais podem ser extremamente ágeis. Isso depende de cada projeto e de como ele é trabalhado pelos produtores, diretores e o resto da equipe. Também é ótimo encontrar nos cinemas um musical assumido como tal. Já que a gente está falando de um projeto voltado aos preconceitos, à segregação, um elemento cada vez mais vítima de preconceito é o próprio gênero musical. A indústria tem feito menos musicais e eles tentam se vender como filmes que não necessariamente são musicais. O marketing tende a esconder essas cenas ou atenuar o papel delas em busca de conquistar um público mais amplo. Recentemente, por exemplo, a gente teve filmes como Meninas Malvadas, A Cor Púrpura, Wonka, que tentavam esconder o seu aspecto musical, ou mesmo Coringa 2, que tentou atenuar os vários números musicais com Joaquin Phoenix e Lady Gaga. Já Wicked, felizmente, é assumidíssimo, ele é um musical do começo ao fim, canta-se bastante, dança-se muito, e ele tem todas aquelas liberdades fantásticas, lúdicas que se esperaria de um musical, com pessoas que de repente levantam e saem cantando e dançando, isso faz parte da cartilha do gênero. Tudo isso sem falar em algumas referências muito explícitas à montagem original da Broadway e que são muito bem-vindas quando aparecem ali no cinema e são surpresas que eu não vou detalhar para não dar spoiler. Mas aí muitas pessoas falaram das cores, que o Wicked é escuro, que ele é cinzento, que ninguém entende porque Hollywood não gosta mais de cores. Mas afinal, Wicked é um filme sem cor? Sim e não. A direção de arte escolhe muitas cores para os objetos, para os figurinos e para os cenários. E dá para perceber essa variedade, essa diversidade ali à disposição. Mas então, seja por uma escolha de direção de fotografia ou de pós-produção, essas cores, a vivacidade delas, a saturação delas é atenuada. Então dá para perceber a grande quantidade de verdes e rosas, que são as duas cores principais de Wicked, além de todas as outras, elas estão presentes, mas elas não brilham aos olhos. É como se o filme inteiro tivesse um filtro um tanto acinzentado que retira também parte da nitidez. E é um tanto difícil saber porque o estúdio fez essa escolha, que claramente é uma escolha e não um erro. A gente tem aqui os melhores profissionais da indústria trabalhando juntos, além de um orçamento muito confortável, então eles poderiam fazer cenas extremamente vivas e coloridíssimas se quisessem. Porém, talvez para dar a impressão de um filme mais adulto, de um filme menos infantil, não sei, escolheram essas cores um tanto tímidas. Nos momentos de filmagens internas, como por exemplo a fuga com o balão, as cenas chegam a ser escuras até demais, difícil saber o porquê. Mesmo assim, isso não retira os méritos de um filme que utiliza muito bem todos os seus recursos de linguagem à disposição. O Chu vai postar até na tela dividida pela metade ou na câmera que faz um movimento brusco para se adequar aos gestos muito histriônicos da Glinda, por exemplo.
E também existe um uso muito competente dos efeitos visuais, especialmente na criação dos vários animais desse filme, talvez com uma pequena exceção de um filhote, um pouquinho mais digital e artificial, mas de resto a gente tem uma construção bastante verossímil do mundo de fantasia e que, além disso, sabe equilibrar muito bem o real e o virtual, o digital e o mecânico. É ótimo quando entram em cena objetos claramente palpáveis, físicos, como a varinha, a vassoura e o livro mágico. E para um filme dividido em duas partes, ele não deixa a impressão de terminar sem um final. Esse primeiro arco, pelo menos, é muito bem resolvido em si mesmo. A gente pode falar por fim que o Wicked é um grande acerto para uma indústria carente de boas referências musicais. É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz aqui nos comentários se gostou de Wicked, segue o canal do Meio Amargo aqui em cima, ativa as notificações, também me acompanha nas redes sociais, @meiamargocine e no site meiamargo.com, onde eu publico novos textos diariamente. Até a próxima!